uma deficiência que existia na legislação de 76, que era a Lei 6368. Você tinha lá o artigo 12 para o traficante e o artigo 16 para aquele que portasse para o uso. Corrigindo aqui, pessoal, uso nunca foi criminalizado. Então, se você for surpreendido pela polícia usando a droga, não tem problema nenhum. Ah, mas isso é impossível. Se eu estou usando, eu estou segurando o fininho aqui, ok? Sim, mas imagine que alguém esteja injetando em você, né? Ele responde, você não. O que se criminalizava e se criminaliza até hoje é o porte, ainda que pessoal, ainda que próprio, para o uso, ok? Se não for para o uso pessoal próprio, isso é tráfico, continua sendo tráfico. Então hoje nós temos uma tripartição nessas figuras. Obviamente eu tenho outras figuras criminosas, mas eu tenho basicamente o artigo 33 tratando do tráfico e o artigo 28 tratando do porte para uso não mais próprio, sim pessoal, ok? E aquela figura intermediária que veio introduzida foi pela alteração de 2006, que é o oferecimento eventual da droga, né, ali no círculo de amizade. Isso é eventual, é sem intuito de lucro, entre pessoas conhecidas. Então essa é a disposição que nós temos hoje na legislação. As penas para o traficante foram exacerbadas, elas foram elevadas. Então, já se colocou a pena mínima em 5 anos, de 5 a 15 anos. Lembrando, a pena por homicídio é de 6 a 20, ok? Para evitar que houvesse a substituição da pena da condenação pelas penas restritivas de direitos, que a gente conhece aí como cesta básica, mas não é só isso, perfeito? Então, já foi com o objetivo deliberado de se evitar isso. Então, ele tem que conhecer o cárcere. E tem se conseguido isso. 1/4 da nossa população prisional, mais ou menos, o Brasil está com 500 mil presos, 1/4 da população prisional do mundo, é um número que obviamente não orgulha ninguém, mas 1/4 dessa população é de traficantes. Traficante é uma palavra forte também, né? Tão ou mais quanto droga. E aí, conversando com um advogado lá durante uma audiência, ele dizia: olha, se aquele menino tem cara de traficante, ele acaba de completar 18 anos, ele mora num barraco, ele não tem dinheiro nem para comer, quanto mais para negociar droga. Mas, pela redação do artigo 33, se encaixa a perfeição a conduta dele no tipo penal do tráfico, ponto final, né? No artigo 28, aquele artigo que despertou uma paixão inicial, dizendo que foi descriminalizado o porte da droga para o uso pessoal. Não. O que houve foi uma medida não de descriminalização, nem de despenalização, e sim de descarcerização, ok? Mais inócua, porque aquela pena que era de detenção na lei anterior, ela passa a ser agora advertência sobre o uso nocivo das drogas, prestação de serviço à comunidade, que é uma pena restritiva de direito, e medida educativa de comparecimento a programa de recuperação, ok? Então é a bronca do juiz, é uma multa. E aí muita gente seduzido, né, ou sem conhecimento jurídico aprofundado, isso está descriminalizado. Não, pessoal, isso é crime, isso é pena, embora a pena alternativa. Então, porte para uso de droga, né, ainda que pessoal próprio, continua sendo crime no Brasil. Mas não tem mais o perigo do encarceramento? Não. Vírgula, tem. Você se lembra o que aconteceu na USP. A USP pegou fogo há pouco tempo. Por conta daquilo, hoje nós temos um campus universitário sob intervenção militar. Ah, mas é a polícia que estava assim, mas o modelo de polícia nossa é militar. Aquele que saiu do ventre da ditadura, né? Do regime de 64 e 85, mas a polícia foi criada em 70, né? Para garantir a sustentação do poder golpista, e se mantém até hoje. Então você tem um campus no espaço universitário, que deve ser de liberdade, se eu digo quase total, né? Sob intervenção militar, e nós nos contentamos com isso, e muitos aplaudem isso. Perfeito? E o que aconteceu lá? Por que foi aquele estopim? Porque a polícia lá surpreendeu o estudante lá na posse de entorpecente para uso pessoal, né? E aí ia conduzi-lo para a delegacia, né? Então, me parece que ele pode, ainda que por breves momentos, perder a liberdade dele até que se faça ocorrência. Porque durante aquele período de tempo ele vai ser colocado no camburão e conduzido a uma delegacia de polícia, porque lá o delegado vai dizer se ele é traficante, se ele é usuário, e fazer a classificação no 33 e no 28. Sorte dele se for no 28, né? Aliás, é uma das decisões mais difíceis que se tem a tomar, lá com 3 papelões de cocaína, ele é traficante ou ele é usuário? Só pela quantidade isso não me diz nada, ele pode ser as duas coisas, okay? Então é uma das piores decisões que se tem que tomar. E rigorosamente, pessoal, muita gente foi contra, né, o estudante, e falou mal da USP na sua totalidade. Rigorosamente ele estava correto. O que fala a lei? Ela diz que a ocorrência tem que ser atendida no próprio local, mas a lei diz que ele tem que ser apresentado ao juiz e não à polícia. Não é mais problema policial, não deveria ser.
Mas como a gente não tem plantão judicial, aqui nos Estados Unidos, que o juiz fica acordado, a lei diz, ele pode ser apresentado à autoridade judicial no local em que se encontra. Agora, eu não entendi, doutor Cristiano, talvez depois possa me explicar, se encontra quem? O usuário ou a autoridade policial? Porque se é no local em que se encontra a autoridade policial, é lá na delegacia, então ele tem que ser levado, ele perde a sua liberdade. E aí vai ter o levante lá dos estudantes no campus da USP. Okay? Então, resumindo, essa descarcerização, por ter mantido o caráter criminoso da conduta de porte para uso, manteve todo o estigma que o sistema de justiça criminal, polícia, Ministério Público, Justiça e Sistema Carcerário empresta ao usuário, ao dependente. O usuário e o dependente, que são coisas distintas. Okay? A única correção que foi feita foi com a introdução daquela figura intermediária, que é o cedente eventual, que não é nem o simples usuário que tem a droga para si, mas é aquela pessoa solidária que reparte ali, né, lá no show, passa o cigarrinho do capeta para os amigos, etc. Esse é o cedente eventual. A pena é bem menor, né, de 5 a 15, aqui eu tenho 1 a 3 anos, de 6 meses a 1 ano, e se ele induz. No direito penal nós trabalhamos com um princípio constitucional que nos é muito caro, ok? Como eu não sou funcionalista, talvez tenha os funcionalistas aí, que a pena ela deve atender às expectativas jurídicas da comunidade, então deve ser punido o que a comunidade achar que deve ser punido e sancionado. Eu ainda sou aferrado ao princípio da exclusiva proteção de bens jurídicos. E aí quando a gente quer falar que esse princípio não é absoluto e não é levado a sério no Brasil, a gente cita como exemplo exatamente isso: o porte para uso da droga. Então ele está lá na praia de noite, em cima da pedra, sozinho, vendo o mar, a arrebentação, ele acende um lá, né, para fazer a mente e tal. E aí vem o policial: você está preso. Por que eu estou preso? Porque você cometeu um crime. Mas qual o bem jurídico? A saúde pública. Cacete, eu estou sozinho aqui, né? Que saúde pública? Não tem público nenhum aqui. Não, mas se você usar e você influenciar outro, todo mundo vai usar e vai virar uma nação de zumbis, né? Então ele vai ser punido porque ele está colocando em risco a segurança nacional, né? Ele é um inimigo da pátria. Então, é uma falácia isso, isso infirma um princípio constitucional penal dos mais caros, que é a exclusiva proteção do indivíduo, que é um princípio de garantia. Isso me dá a legitimação do direito penal, que é um remédio amargo, e por ser amargo deve ser o último que o Estado deva lançar mão, e tem sido o primeiro. Só rapidamente, já para ir concluindo, não tomar o tempo dos demais expositores, outra falácia que nos tem sido vendida é que a preocupação, porque eu tenho aqui a demonização do traficante e um pietismo falso em relação ao usuário, ok? Então vamos pegar esse povo que está largado nas ruas e vamos internar todo mundo à força. E aí está um grave erro do tratamento do dependente no Brasil. A gente vai fazer isso sem que haja um tratamento pós-tratamento. Vou fazer a limpeza dele, a desintoxicação dele. Depois disso, ele volta para onde? Eu não fui atrás de saber se ele tem família, se ele tem capacitação profissional, do que ele vive, vai viver, onde ele vai morar, ele vai voltar para a rua e vai usar aquilo que ele usava. Ele necessita daquela droga para fugir daquela realidade. Okay? Então nós não temos, a nossa política é falha porque ela é compulsória, então ele é conduzido militarmente para esse tratamento e ele vai ser limpo à força ali, e depois se abre a porteira da clínica e ele volta para o consumo. Essa é a maior falha no nosso tratamento. Eu sei que vocês perguntariam no final, qual é a sua posição, né? Para de enrolar, e qual é a sua posição? Eu acho que talvez, seriamente, honestamente, ninguém tem uma solução acabada. Nós temos várias experiências que talvez nos sirvam de norte e possam orientar de uma forma mais racional, não moral nem religiosa, o tratamento desse tema. Uma coisa que ninguém pode negar, que os 100 anos de política, né, nós temos desde da primeira convenção lá em 1909, né, são 103 anos, essa política de proibicionismo, de guerra total às drogas, né, no modelo militar americano que nós importamos, ela tem fracassado. Além de fracassar, ela tem garantido a estigmatização daquele que é o simples usuário da droga, que não é o traficante. Tem garantido como efeito secundário, né, como um efeito adverso, a capitalização, o enriquecimento de grupos criminosos. Então o crime organizado vem ao Brasil na esteira das drogas. E hoje boa parte da comercialização e distribuição de drogas no Brasil está na mão de facções organizadas. São franquias que se fazem, ok?
A terceira coisa é a infiltração nos organismos do Estado pela corrupção oficial e corrupção policial. Esses são os efeitos que o proibicionismo tem nos trazido. E o que fazer? Eu acho que a gente tem que abandonar a utopia de que teremos um mundo absolutamente livre de drogas, ok? Até porque as outras drogas, o tabaco e o álcool, que matam mais que as drogas chamadas de ilícitas, continuam aí sendo distribuídas e consumidas livremente. E se eu falasse aqui, ó, quem já usou drogas, né? Começando aqui pela mesa, né? Pode baixar a mão, pessoal. Alguns pensam, não, eu não. Imagina que não, impossível, né? Impossível. Nem que seja a vozinha lá que toma o remedinho para dormir, ela está se drogando para dormir. Né? O pai que lá no churrasco serve a cervejinha para o filho de 16 anos, que isso é bonito, né? A cultura que se transmite. Ele está drogando o filho. Só que essa conduta dele é lícita. E porque outras são ilícitas, o critério talvez lá que os demais componentes sabem informar. A minha posição, resumindo e encerrando agora de verdade, abandonando essa utopia de que eu posso ter um mundo livre completamente de droga, como eu posso ter de outras coisas também, seria a descriminalização total do porte da droga para uso próprio em recintos privados. Okay? Aí a descriminalização seria total. Um tratamento administrativo, ou seja, não mais crime, sim infração administrativa, para aquela droga que tivesse uso pessoal. Pessoal, eu digo, não só o próprio, também o estrito, né, uso pessoal compartilhado entre poucos, portanto fora do recinto privado. O modelo português, ele aplica sanções hoje administrativas e não mais criminal, e com isso eu tiro o estigma policial sobre o usuário. Mas o tratamento multidisciplinar, porque isso só se consegue envolvendo educação, saúde, assistência social, se eu quero de fato me preocupar com o usuário ou com o dependente de drogas, ok? Só para encerrar, o Keith Richards, ele largou as drogas aos 66 anos, ele disse que não sabe como sobreviveu, talvez em razão da sua genética. O médico falou, só se a genética dele é de boi para ter aguentado tudo que ele aguentou. Ele sempre tinha um chapéu, né, intrigava aquilo, é onde ele guardava as drogas dele, ok? E para mostrar que droga não é brincadeira, pessoal, o Brian Jones, outro guitarrista, ele não teve a mesma sorte, ele morreu de overdose em 1969. Vocês não tinham nascido, nem eu. Eu espero, enfim, agradeço a oportunidade, espero que a minha fala aqui tenha sido uma droga, né? Mas no sentido freudiano da expressão, em que droga é tudo aquilo que tem o poder de quebrar as inquietações. Obrigado.